Olá! Hoje nós vamos resolver os nossos exercícios de relação de Euler, da nossa lista 08. Questão número 1. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que cada vértice se encontra 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é a relação de Euler. O que é a relação de Euler? É aquela que nós falamos que é face mais vértice menos a aresta é igual a 2. Então, os nossos exercícios, quando a gente for resolver, nós vamos usar esta fórmula aqui. Então, aqui, no nosso exercício número 1, a gente vai extrair aqui os nossos dados. Nós não sabemos qual é esse sólido, ele não falou. Então, nós vamos ver o que ele disse. Ele fala, sabendo que um poliedro possui 20 vértices. Então, a gente sabe que o número de vértices aqui são 20. Então, ele tem 20 vértices e que cada vértice se encontram 5 arestas. Então, aqui nós vamos lembrar o seguinte, o vértice é um ponto, não é isso? Então, vamos imaginar aqui. Desse ponto aqui, de cada um desses vértices aqui, que são 20, a gente vai imaginar aqui, cada um desses pontos aqui, de cada ponto aqui, nós temos que imaginar que vão sair 5 arestas. O que são as arestas? São as bordinhas da nossa figura. Eu não vou desenhar a figura aqui. O que nós temos que imaginar? De que cada um vai sair 5 arestas. Então, a gente vai imaginar aqui o seguinte. As nossas arestas, elas são esse número de vértices que nós temos aqui, que são 20, vezes os 5. Aí, fala assim, nossa, que tanto de arestas. Então, aqui nós temos 100 arestas. Qual é a questão? Aqui tem uma pegadinha, uma sacanagem. Qual que é a sacanagem? O que nós temos que visualizar? Que por mais que saia 5 arestas de cada vértice, para a gente montar uma aresta, a gente precisa de quantos vértices? Nós precisamos de 2. Então, o que significa para a gente? Que aqui a gente está contando os resultados duplicados. Por quê? Porque nós estamos desconsiderando o fato de que a gente precisa de 2 arestas. Então, na verdade, esse resultado aqui nós vamos dividir por 2. Então, na verdade, o número de arestas são 50. Então, aqui, o que nós temos que imaginar? Quando a gente encontrou esse 100, nós estamos visualizando para cada um desses pontinhos aqui. Mas nós temos que lembrar que, para fazer uma aresta, são necessários 2 vértices. Então, esse 100 nós temos que dividir por 2. Então, o real número de arestas nosso é 50. E o exercício quer que nós encontremos aqui o número de faces. Então, nós vamos usar aqui a nossa fórmula da relação de Euler. Número de faces nós não sabemos, mas o número de vértices, que é 20, menos o número de arestas, que é 50. Tudo isso aqui é igual a 2. Então, número de faces, vamos resolver aqui a nossa equação de primeiro grau. 20 menos 50, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui, menos 30. É igual a 2. Então, o número de faces, vamos isolar aqui. Se ele está negativo, ele passa positivo. Então, aqui vai ficar 30 mais 2. Então, o número de faces da nossa figura é de 32. A questão número 2. Sabendo que um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas, e o número de faces é 3 unidades menos que o número de vértices, calcule o número de faces, vértices e arestas desse poliedro. Então, aqui ele quer que nós calculamos o número de faces,
o número de vértices e o número de arestas da nossa figura. Então, aqui nós vamos começar a mexer com o que o exercício falou. Nós vamos colocar no papel o que ele descreveu. Sabendo que um poliedro tem um número de vértices, então ele está falando do número de vértices, corresponde, ou seja, é igual a 2/3 do número de arestas. Então, nós temos aqui, então, o número de vértices em função do número de arestas. E falou que o número de faces é igual, 3 unidades menos que o número de vértices. Então, é o número de vértices menos 3 unidades. Aí ele fala assim, grande coisa, a gente não tem nenhuma das informações. Mas aqui nós temos quem? As faces em função do número de vértices e o número de vértices em função do número de arestas. O que nós temos que fazer nesse exercício? Colocar todas as variáveis em função da mesma. Como assim? Eu posso substituir, vou até colocar aqui de outra cor. Eu posso substituir esse número de vértices aqui, ó, esse 2/3 de A, nesse lugar aqui desse V. Então, a gente vai substituir esse valor para podermos ter todo mundo em função do número de arestas. Então, o que nós podemos falar? Que o número de faces é igual, no lugar do V, 2/3 de A. Aí, aqui nós temos o quê? Menos 3. Então, agora, o número de faces está em função do número de arestas, o número de vértices também está em função do número de arestas, e a aresta a gente vai colocar ela mesma, né? Então, agora, nós vamos substituir aqui na fórmula da relação de Euler. Número de faces, aí nós vamos ver aqui, ó, 2/3 de A menos 3, esse mesmo ali ficou muito feio, mais número de vértices, é esse 2/3 de A, menos, na aresta, continua o A, tudo isso igual a 2. Observa, agora só tem o número de arestas aqui no nosso exercício. Mas aí a gente vai fazer o quê? Olha só, primeira coisa, aqui nós vamos por partes. Nós vamos passar esse carinha aqui, que não tem A, lá para o segundo membro, tudo bem? Se ele está negativo, ele vai passar para o segundo membro positivo. O resto a gente vai manter aqui, ó. 2/3 de A mais 2/3 de A menos A igual 2, esse 3 estava negativo, ele vai passar positivo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum. Nós vamos imaginar que aqui de baixo nós temos o número 1. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1? É o próprio 3. Aí, a gente vai fazer aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui fica 2A. Mais, no próximo, mesmo esquema. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar 2A. 3 dividido por 1, 3. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3A. Aí, a gente já vai vir aqui e vai fazer a operação do segundo membro. 2 mais 3, 5. Beleza. Agora, nós vamos vir aqui e fazer essa operação que nós estamos vendo aqui, tá bom? 2A mais 2A, 4A, menos 3A, vai sobrar A. A sobre 3
é igual a 5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui uma igualdade de fração. Então, aqui nós vamos multiplicar cruzado. A vezes 1, A. 3 vezes 5, 15. Então, aqui nós descobrimos que o número de arestas é igual a 15. Agora, com essa informação, nós vamos voltar aqui e substituir no número de vértices e no número de faces. Então, vamos aqui primeiro no número de vértices. Vértices é o quê? 2 terços de A. O A vale 15. Então, a gente vai vir aqui, ó. Imagina que aqui de baixo tem o número 1. 2 vezes 15, 30. Então, aqui vai ficar 30. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, o número de vértices são 10. E agora, nós vamos fazer o número de arestas. O número de faces. Aí, nós vamos substituir nessa fórmula aqui. Número de faces. Melhor, vamos substituir nessa de cima aqui, porque a gente já tem o número de vértices. O número de vértices são 10. 10 menos 3, o número de faces são 7. Então, aqui nós descobrimos o número de faces, de vértices e de arestas da nossa figura. Agora, a questão número 3 fala: quantos faces, arestas e vértices possuem o poliedro chamado hexaedro? Esse nome, hexaedro, hex é aquilo que o Brasil não tem, né? Que é 6. Então, edro é faces. Então, esse carinha aqui é a figura que tem 6 faces. Então, a gente já sabe disso. Ele tem 6 faces. Agora, falta descobrir o resto. Falta a gente descobrir o quê? O número de vértices e também o número de arestas. Qual é o jeito mais fácil de resolver esse exercício? É construir um hexaedro. Para a gente construir um hexaedro aqui, esse carinha aqui, ele vai te lembrar o seguinte: quem que é o hexaedro mais conhecido de todos? Aquela coisinha que a gente usa que tem 6 lados. Quem que é o hexaedro? É o dado. Então, se a gente constrói aqui o nosso dado, fica fácil da gente conseguir calcular as outras questões nossas, ok? Então, o dado é um carinha, um hexaedro famoso. Então, vamos contar aqui quantos vértices. Os vértices são os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. E o número de arestas? Número de arestas, o que eu mais aconselho é, quando a gente for contando, a gente vai riscando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de arestas, 12. E esse é o fim da nossa questão número 3. Questão número 4. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Aí a gente fala assim: meu Deus, como é que dá para resolver esse exercício? Parece que está faltando informação. Então, o que a gente vai fazer? Ele falou: no número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, a gente sabe que as arestas excede. O que é exceder? Exceder é passar. Então, ela excede o quê? O número de vértices em 6 unidades. Então, o número de arestas é o quê? O número de vértices mais 6. E o exercício está pedindo para a gente calcular o quê? O número de faces. O que nós vamos fazer então no nosso exercício? Eu não sei o número de arestas, eu não sei o número de vértices e não sei o número de faces. Então, a gente vai na fé. Como assim? Eu vou substituir. Eu sei que eu quero o número de faces.
e eu vou substituir o que eu sei. Eu sei o número de vértices? Não. Então, eu vou colocar aqui o vértice. Menos. Mas eu sei aqui que arestas, em função do vértice, ele é o quê? É o vértice mais 6. Então, a gente vai substituir aqui. Ó, observe que eu estou colocando dentro do parênteses. Finge que isso daqui é um parênteses, tá, gente? Ficou feio, mas é um parênteses. Por quê? Porque esse sinal de menos aqui é de todo mundo, tá bom? Então, a gente vai fazer o joguinho de sinal, é o chuveirinho aqui do nosso parênteses. Imagina que aqui tem um número menos 1. Então, eu vou multiplicar esse aqui por menos 1 e esse aqui também por menos 1. Beleza? Então, agora, nós vamos vir aqui e fazer essa distributiva. Então, o número de faces é igual o número de faces mais... Desculpa, gente. Número de faces mais vértice, e aqui, ó. Menos o vértice, ó, tava positivo, vai ficar negativo. Esse 6 estava positivo, vai ficar negativo. Tudo isso igual a 2. Observa, olha que coisa linda. Nós temos agora, então, aqui esse vértice positivo e esse negativo. O que vai acontecer? Vai cortar. Por quê? 1 com mais 1 com menos 1, zerou. Olha só tá sobrando, então, pra gente aqui, de incógnita, a face. Menos 6 igual a 2. Então, o que nós vamos fazer? Esse menos 6, ele está negativo, vou passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 mais 6. Então, o número de faces é igual a 8. Assim, mas e o número de arestas? E o número de vértices? O exercício perguntou? Não perguntou, então a gente não precisa responder isso. Agora, questão número 5. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces dessa figura? Vamos por partes. Ele quer saber o número de faces. Então, esse é o nosso objetivo, descobrir o número de faces. Ele falou que essa figura aqui, o número de arestas dela é igual a 22. E ele disse que o número de faces é igual ao número de vértices. Então, lá na fórmula da relação de Euler, face mais vértice menos aresta igual a 2, eu posso colocar no lugar do vértice aqui o próprio f de face. Por quê? Porque nós sabemos que os dois são iguais. Então, aqui vai ficar face, que eu não sei, mais face de novo, que a gente sabe que os dois são iguais, menos 22, que é o número de arestas, é igual a 2. Face mais face, 2f. Esse menos 22, vamos passar ele para o segundo membro. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, aqui vai ficar 2 mais 22. Então, 2f é igual a 24. Esse 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 2. Então, f é igual a 12. A questão 6 pede para diferenciar os poliedros dos corpos redondos. Vocês observaram nessa questão aqui que, na verdade, o único corpo redondo que nós temos é este aqui, que é o cilindro. Os demais são todos poliedros. E aí, nos poliedros, ele pede, dê o nome dos poliedros em relação ao número de faces, determine o número de faces, vértices e arestas.
Então, nós vamos ver aqui no nosso primeiro poliedro, pelo cubo. Então, hoje eu não vou fazer a figura lá no 3D, para a gente poder trabalhar melhor com elas aqui. E bom que a gente visualiza como a gente constrói a figura no plano. Então, aqui nós temos o cubo. No exercício, pediu para a gente dar o nome dessa figura em relação ao número de faces. Então, nós vamos contar quantas faces nós temos no cubo. Nós temos 1, 2, 3, 4 com a do fundo, 5 com a de cima, 6 com a de baixo. Então, nós temos 6 faces. Então, 6 é a mesma coisa de hexa. E aí, nós colocamos o edro. Então, aqui nós temos essa figura aqui, é o hexaedro. Agora, nós vamos calcular aqui o número de faces, vértices e arestas. O número de faces nós já calculamos para ver o nome da nossa figura. Então, o número de faces são 6. O número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número de arestas a gente vai vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, número de arestas, 12. A nossa próxima figura é essa pirâmide. Então, aqui nós vamos desenhar a nossa pirâmide. Opa, peraí, deixa eu chegar aqui para baixo. E vamos fazer a nossa pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada. Então, eu vou vir aqui e fazer o triângulo da frente. Aí, agora, desse aqui, eu vou vir e vou fazer a nossa base da pirâmide. E agora a gente vem aqui e forma os triângulos. Beleza. Então, aqui está a nossa pirâmide. Agora, nós vamos aqui, nós queremos saber o número de faces, o número de vértices, o número de arestas. Então, a gente vem aqui e vê o número de faces. Tem um triângulo aqui, 2, 3, 4 com o lado fundo e tem esse quadrado aqui embaixo. Então, ao todo, o número de faces são 5. Com o número de faces, a gente já pode vir aqui e dar o nome. 5 é penta. Então, esse aqui é o pentaedro. Então, em relação ao número de faces, esse daqui a gente pode classificar como sendo um pentaedro. Agora, vamos aqui ver o número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos para a nossa próxima figura. Esse aqui é legal de desenhar. Esse aqui é um que a gente classifica como prisma. Então, a gente vai vir aqui e desenhar essa figurinha que tem aqui em cima, que é um hexágono. Então, a gente vem aqui agora, de cada um dos vértices, a gente vai descer uma
Agora, nesses vértices aqui de baixo, nós vamos ligar e aí nós vamos fazer o nosso próximo hexágono. Ficou distorcido porque eu não calculei direito o valor das arestas laterais aqui para ficarem idênticas, tá bom? Agora, vamos calcular aqui o número de faces, vértices e arestas. Número de faces tem um hexágono aqui em cima e um hexágono aqui embaixo. Então, 2. Agora, vamos contar os retângulos da lateral. Um aqui na frente, então aqui 3, 4, 5 com esse aqui, 6 com aquele do fundo, 7 com esse, 8 com o de cá. Então, o número de faces são 8. Então, essa figura aqui, em relação ao número de lados, o nome dela vai ser o quê? Octaedro. Ok? Agora, vamos ver aqui o número de vértices da nossa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 vértices. E o número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, a figurinha que ficou esquecida aqui, que tem a base triangular. Então, aqui a gente começa desenhando o triângulo da base. Desse aqui, nos vértices, a gente pega e desce as arestas. Agora, nos vértices aqui da base, a gente vem e desenha o outro triângulo. Aí, a gente tem aqui o nosso prisma de base triangular. Agora, a gente vem aqui, vamos calcular o número de faces, o número de vértices, o número de arestas. O número de faces, nós temos um triângulo em cima, um triângulo embaixo, então 2. Aí, nós temos um retângulo aqui na face da frente, 3. Um aqui no fundo, 4, mais esse, 5. Então, esse aqui, ele tem 5 faces. Então, em relação ao número de faces, essa figura ela pode ser chamada de pentaedro, igual àquela anterior que nós fizemos da pirâmide. Agora, vamos ver a diferença. Nesse pentaedro aqui, vamos ver se vai dar os mesmos valores daquela da pirâmide. Vamos ver o número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver o número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Comparando com aquela lá de cima, olha só, esse aqui é um outro pentaedro. Olha aqui a nossa pirâmide. Deu os mesmos valores? Deu totalmente diferente, né? Por conta da característica da própria figura. O número de faces é igual, mas o formato dele determina que o número de vértices e o número de arestas dessa figura sejam diferentes.